Declara isso novamente. Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, Aleluia. tua bondade me acompanha. Declara que Ele é teu El Shaddai, Meu levantar, tua fonte. tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, Tua bondade me acompanha. Obrigado, Pai. A sua bondade nos acompanha. O Senhor é o grande El Shaddai. E o Senhor não mudou. Da mesma forma que o Senhor se manifestou nos tempos antigos, o Senhor continua sendo o mesmo. E nós nos apegamos a Ti nessa noite, nesse ano, Pai. Diga comigo, 2025 vai ser abençoado. Diga, eu verei milagres. Eu verei a mão do Senhor sobre a minha vida. Diga, 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. As bênçãos de Deus estão me seguindo, porque eu vivo uma vida de obediência, uma vida de fé. Diga, eu tenho o espírito da fé. Agora dá um brado de vitória. Olha para alguém perto de você e diga assim, esse ano será glorioso. Dá um brado de vitória aí com teu irmão. Você pode sentar. Obrigado ao Ministério do Louvor, que a atmosfera tão boa, tão abençoada. Boa noite a você que está aqui, aos que estão assistindo virtualmente, mas conectados de coração. É bom estarmos aqui e sabermos que Deus tem uma palavra, uma temporada, um tema que Ele está falando conosco sobre o espírito da fé. E sabe, irmãos, sermos nutridos nessas verdades vai mesmo nos impulsionar nesse ano. Esse tempo de preparação nunca é um tempo perdido. Se você vê nas Olimpíadas o preparo para que eles obtenham o sucesso, como é importante. E se você se prepara para que esse ano seja maravilhoso, você vai ter um ano maravilhoso, irmãos. O reino é tomado por esforço. E eu quero compartilhar algumas verdades da palavra de Deus com você nessa noite, sobre fé, sobre o espírito de fé. E eu quero que você fique inspirado, porque vamos ver na Bíblia que Deus é aquele que nos convoca a viver pela fé. 4 vezes está escrito, o meu justo viverá da fé, pela fé. E precisamos, irmãos, estar conscientes dessa fé que é bíblica. Abre comigo tua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10. Nós vamos passear aqui alguns textos, depois vamos ler também um texto de Colossenses, capítulo 2. Hebreus 10 nos diz assim, exatamente no verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aquele que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com grande alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé.
e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O livro de Hebreus foi escrito num tempo onde havia perseguições. Ele queria fortalecer a fé dos hebreus, dos judeus que estavam se convertendo, experimentando a nova vida em Cristo, estavam passando grandes pressões. E ele diz aqui no verso 35, não abandoneis a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Esse livro também ele fala 4 advertências de não desistir, de não apostatar, de não abandonar a vida, a confiança daquilo que devemos ter com a vontade de Deus. E esse estímulo que ele está falando, irmãos, aqui é mesmo para que possamos entrar naquilo que ele vai falar em Hebreus 11. Eu não vou ler Hebreus 11, mas eu vejo Hebreus 11 como o grande Everest, a grande montanha onde tem os que são da fé. Ele está estimulando aqui a que eles vivam uma vida de fé. E ele conclui no verso 38, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então ele estava transmitindo uma consciência de fé, que o justo vive pela fé. Nós não podemos abandonar, retroceder. E eu declaro que esse ano você vai crescer na sua vida com Deus. E por causa disso a sua fé também vai entrar em níveis bem maiores. Pela palavra, pela associação certa, por um ambiente como esse. A Bíblia, quando lemos, e nós vamos chegar em algum momento aqui, quando Paulo fala sobre nós temos o espírito da fé. Eu gosto desse nós porque ele fala de uma coletividade. Ele estava escrevendo uma carta, mas naquela carta, falando com os irmãos, ele diz, nós temos o espírito da fé. Sabe que fé é uma coisa que contagia, que a gente vai ficando dominado por aquela consciência, do mesmo jeito que a forma negativa, a incredulidade, dúvida, murmuração. Passa um dia com um murmurador, daqui a pouco tu está reclamando de qualquer coisa. Até da tua sombra tu vai estar reclamando. Agora passa um dia com uma pessoa cheia de fé, irmãos. Daqui a pouco você vai estar dizendo, Senhor, obrigado. As bênçãos do Senhor estão se manifestando na minha vida. Eu não estou vendo, mas vai acontecer. Diga comigo, eu sou da fé. E sabe, irmãos, essa vida de fé, ela está na Bíblia de capa a capa. Às vezes a gente vê a Bíblia como um livro natural, mas eu quero te dizer que não é. É um livro sobrenatural. E esse livro, essa palavra, transmite fé. Então eu quero te inspirar nessa noite. Nós vamos entrar no tema Espírito da Fé, mas se fôssemos colocar um título, seria Uma Vida de Fé. Abre comigo em Colossenses 2, como eu disse que veríamos e examinaríamos esse texto. Essa carta, Paulo fala algo que nos estimula a termos uma percepção ou examinarmos como está a nossa vida. Veja, no verso 5, Colossenses 2, verso 5, ele diz assim, escrevendo para aqueles irmãos, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Fala comigo, firmeza da fé em Cristo. O verso 6 ele acrescenta, ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Primeira coisa que ele diz é andarmos em Cristo Jesus. Verso 7, nele radicados. Essa palavra radicados é ter raízes, andar nele, ter raízes nele. Depois ele diz edificados e por último confirmados na fé. Então estamos pensando aqui sobre fé, não posso retroceder, eu declaro que você vai avançar. Mas ele diz confirmados na fé.
Então eu preciso ter essa fé desenvolvida e confirmada, provada na minha vida. Irmãos, eu declaro que você vai ver pessoas andando de fé, mas você vai entrar em níveis que você nunca entrou nesse ano. Por quê? Você vai confiar em Deus num nível maior do que nos tempos passados. À medida que a gente anda com Deus, nossa fé, nossa confiança vai ficando mais firme, mais profunda. Tem um ditado aí no mundo que diz que se eu quero conhecer uma pessoa, eu preciso comer uma saca de sal com ela. Então leva tempo para você comer uma saca de sal. Mas quanto mais eu convivo com alguém, mais eu vou conhecer aquela pessoa, o caráter dela, a integridade dela, e minha confiança nela vai aumentar. Com Deus não é diferente. Tem gente que quer ter uma fé forte com Deus, para com Deus, mas não se relaciona com Ele, nem em oração, nem pela palavra, nem ouvir ministrações, nem ler bons livros que vão te inspirar. E fica a dica, nós temos um combo da Visa aí, tocando esse tema para que você possa examinar em que nível você está e desejar entrar em novos níveis. Mas vamos pensar, como ele diz aqui, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, no outro momento, Paulo disse, olha, eu tive aí, instruí vocês, vocês devem andar nele, ser radicados nele, edificados e confirmados na fé. Agora vamos para um texto, lá em Judas, o penúltimo livro da Bíblia antes de Apocalipse, e vamos conferir o que Judas diz aqui. E eu quero que você fique inspirado, irmãos, a se posicionar na vida de fé. Diga comigo, eu sou da fé. Diga, não vou retroceder. É apenas um capítulo, eu vou ler a partir do verso 3, apenas um versículo. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Esse livro de Judas é um livro muito curioso, pastor Raul. O livro de Judas, eu lendo certa vez um comentário, dizia assim: o livro de Judas é um pouco parecido com o livro de Atos, só que Atos é chamado Atos dos Apóstolos. Outros chamam Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai ser encontrado em cada capítulo do livro de Atos, uma ação, uma operação. Mas o livro de Judas, por alguns estudiosos, eles chamam Atos dos Apóstatas. Por quê? Nós vamos ver no livro de Judas dois grupos, os que ouviram a verdade e abandonaram a fé, e os que ouviram a verdade e perseveravam na fé. Ele vai falar da apostasia dos anjos, de pessoas no Velho Testamento, com Deus, mas não permaneceram firmes, não batalharam. E aí ele disse exatamente aqui, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Sabe, irmãos, nós devemos nos esforçar. Não deixa a tua fé ficar abandonada, sem brilho, sem força, sem cuidado, sem estar sendo polida, porque a vida cristã é vivida pela fé. Diga comigo, a minha vida cristã é vivida pela fé. Agora vamos pensar algumas dimensões dessa vida de fé. O pessoal vai me ajudar aqui. Eu quero que você considere comigo em Romanos, no capítulo 3, vamos ver lá. Nós vamos ver o que a Bíblia chama de lei da fé. Fala comigo, lei da fé. O pessoal da mídia aí, dos textos bíblicos também vão me ajudar. E a gente vai poder acompanhar de uma forma bem interessante. Fala comigo, lei da fé. Nós vamos ver três dimensões: lei da fé, palavra da fé
e espírito da fé. Volta só para o lei da fé. Vamos ver como Paulo trouxe o entendimento aqui em Romanos 3, verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé. Fala comigo, a fé. A fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Fala comigo, lei da fé. Então lemos esse texto um pouco extenso para ver que a Bíblia fala sobre uma lei da fé. Do que ele está falando e contrastando? Está falando de Moisés e está falando da graça de Jesus. Agora, como lemos em Colossenses 2, em Cristo Jesus, nós precisamos entender a nossa vida de fé. É uma responsabilidade minha, pessoal. Eu não posso viver uma vida de fé por você, eu posso te inspirar. Agora, posicionar-se nessa vida de fé é pessoal. Agora, quando damos um exemplo, irmãos, nós inspiramos. Pessoas me ajudaram, eu vi pessoas vivendo na fé e isso me inspirou. Mas quando pensamos na lei da fé, ela está no início da vida cristã. Recebemos a posição de justiça. Recebemos agora a habilidade de viver uma vida no sobrenatural. Paulo, no outro texto, ele explica que o homem natural, para o homem natural, essas coisas são loucura do Espírito de Deus, do mundo invisível. Mas uma vez que você nasceu de novo, deixa eu te dizer, você vai explorar e entender o mundo do sobrenatural em Deus. E sabe de uma coisa? Estão chegando os dias que sua fé vai se elevar a um nível tão grande que o poder invisível vai estar operando na sua vida. No livro de Pedro, capítulo 1, diz que somos guardados pela fé, pelo poder de Deus. O poder de Deus entra em operação nas nossas vidas quando aprendemos e desenvolvemos uma vida de fé. Mas veja que a lei da fé, ela é o início da nossa vida cristã. É uma lei espiritual. Certa vez, ouvindo Kenneth Copeland, ele disse que a lei da fé, ela está acima de todas as leis espirituais. Tudo no reino de Deus vai funcionar pela fé. Às vezes a gente pensa que Deus deu a alguns o dom da fé, né, uma habilidade para ter fé e a outros não. Nós lemos agora em Judas que a fé foi entregue aos santos. Quem é santo em Cristo Jesus aqui? Diga comigo, então, eu posso e vou crescer na fé. Irmãos, eu tenho uma pessoa, nós conhecemos aqui, ela diz, o poder de Deus é grande na minha vida. Sabe, por causa de uma vida de fé, você vai ver o poder de Deus em manifestação na sua vida, na sua família, nos seus negócios, na sua casa. Me dá um amém, um amém, um amém. Milagres vão acontecer, portas vão se abrir, porque eu acho que você não estava cantando essas canções à toa. Coisas vão acontecer nesse ano, irmãos. Intervenções divinas. Favor, graça. Deus vai levantar pessoas por você. Posso ouvir um amém? Diga comigo, lei da fé. Então, o início da vida cristã. Alguém chegou a dizer que é o começo, a infância, o berço da fé. Entramos em Cristo Jesus, nascemos de novo,
É um termo do início da vida cristã, um novo nascimento. A vida espiritual, ela começa a ser desenvolvida. Ela é frágil, mas eu posso me tornar forte. Sabe, irmãos, eu declaro que estão chegando os dias de maturidade na sua vida. João, ao ensinar sobre 3 estágios da vida cristã, diz que o filhinho, ele tem uma consciência de que seus pecados foram perdoados. Mas ele avança na palavra, ele se torna um jovem espiritual. E ele agora, ele tem a palavra de Deus e ele vence o inimigo. Mas quando chega no 3º estágio de pais e mães espirituais, ou chamamos de maturidade espiritual, lá em 1 João vai dizer que os pais conhecem o Deus da eternidade. Irmãos, eu declaro que você não vai ficar nas águas rasas da palavra. Eu declaro que você vai ter raízes tão profundas no Senhor que você vai conhecer o Deus que deu essa palavra e você vai andar com Ele e você vai experimentar coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, irmãos, eu declaro coisas acontecendo nesse ano na sua vida, as escamas dos olhos caindo, você vendo o que não conseguia enxergar, porque vão ser visões espirituais, porque Deus está te chamando para novos níveis. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Eu declaro que a visão de galinha que fica olhando para o chão, para o lixo, ela vai ser rompida na sua vida e você vai ter olhos de águia para ver aquilo que está nas alturas, aquilo que Deus tem preparado para você, uma vida sobrenatural, uma vida como Deus chamou Pedro naquele momento e diz: vem, e ele anda sobre as águas. Deus está te chamando para andar acima das circunstâncias e eu declaro que isso vai acontecer. Afinal, não nascemos de novo para continuar numa vida natural. Nascemos de novo para vivermos no sobrenatural. E você vai crescer e experimentar essas coisas. Me dá um amém, amém, amém. Mas como falamos, a lei da fé é o início. Vamos pensar um outro termo que a Bíblia também fala. A palavra da fé. Todo mundo diz em bom tom, a palavra da fé. Vamos lá, abrir lá em Romanos, esse mesmo capítulo. Capítulo 10, nesse mesmo livro, capítulo 10. Nos diz Romanos 10, a partir do verso 5. Vamos ler o contexto também. Você está na igreja, você gosta de Bíblia, desligue seu telefone, por gentileza, ninguém olhando aí. Hora da palavra de Deus, Deus está falando com você. Amém? Vamos lá. Romanos 10, verso 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a lei decorrente da lei, viverá por ela. Coisas do Velho Testamento. Verso 6. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Verso 8. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Paulo estava abordando aqui sobre a palavra da fé. E ele usou um termo que é lá do livro de Deuteronômio: quem subiu ao céu, quem descerá ao abismo. Isso são verdades que estão conectadas com a vinda de Jesus, que se tornou homem, quando ele morreu espiritualmente e foi ressuscitado dentre os mortos, ele foi levantado dentre os mortos. E aí ele diz: a palavra da fé está perto de ti, na tua boca e no teu coração.
Irmãos, a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, lá no verso 3, que o universo foi feito pela palavra de Deus. O visível veio do invisível. E agora está dizendo que essa palavra chegou no nosso coração. A palavra da fé que pregamos. Então a Bíblia fala da lei da fé e fala da palavra da fé. Na lei da fé é a condição, você entrou e agora você está em Cristo. Mas eu preciso ouvir a palavra da fé, inicialmente para a salvação, mas eu preciso me alimentar da fé. Por isso que ele diz que devemos examinar, conferir, devemos estar arraigados nessa vida e uma fé desenvolvida. Irmãos, eu não posso pensar apenas que é entrar, eu estou em Cristo, eu tenho que desenvolver. E a salvação, ela vai sendo desenvolvida na nossa vida. Primeiro, o novo nascimento, eu confesso Ele como Senhor. Mas a cura vai vir também porque a palavra da boca de Deus chegou ao meu coração, ela é Espírito. João 6,63, Jesus disse, as palavras que eu vos falo são Espírito e vida. Irmãos, você não está numa sala de aula, numa universidade, com conhecimento natural. Você está aqui, ouvindo a palavra de Deus, ela tem vida em si mesmo. A Escritura diz, irmãos, que ela tem vida incorruptível. Eu declaro que essa palavra que tem chegado aqui, se você fala ela, vai começar a sair milagres da sua boca. Não só salvação, cura, proteção divina, paz, vitória sobre circunstâncias, porque ele diz, a palavra está perto de ti, na sua boca e no seu coração. Se você confessar, em outras palavras, se você disser, isso vai trazer a manifestação de alguma coisa. Sabe, irmãos, eu declaro que esse ano você vai falar coisas que vão ser mesmo em linha com aquilo que está no coração de Deus, e você vai ver essas coisas acontecendo diante de você. Irmãos, eu declaro que coisas vão acontecer, não é sorte. Eu declaro que sua vida de fé vai produzir resultados. Sua vida de oração, sua vida de obediência, sua vida de firmeza, sua vida de não ficar andando entre dois pensamentos, ora duvidando, ora crendo, não. Eu declaro que está vindo um tempo de tanta constância na sua vida. E por causa desse posicionamento, dessa constância, você vai ver, começar a perceber coisas florescendo ao seu redor. E você vai dizer, vale a pena viver essa vida de fé. Olha para alguém perto de você e diga assim, vale a pena viver uma vida de fé. Agora, por que podemos pregar a palavra da fé? Porque um dia ela foi falada, ela se tornou escrita, às vezes ela é inspirada pela boca de alguém, ela contém a vida, ela vem do próprio Deus. Irmãos, e quando ela cai no nosso coração, ela começa a revelar o caráter de Deus, a bondade de Deus, o poder de Deus, a ponto de Paulo dizer que uma vez que ela está aqui, e como o cinto da verdade bem preso em nós, o que vai acontecer? Quando a palavra sair da nossa boca, ela vai sair com poder e vai sair como rema. O próprio novo nascimento é porque a palavra da fé chegou, e você falou, e como rema, criou a obra do novo nascimento dentro de você, e você se torna nova criatura. Mas eu declaro que da sua boca vão sair também manifestações de cura. Da sua boca vão abrir novos caminhos, como você estava cantando aqui. Oportunidades, o favor de Deus, você estava cantando que o favor de Deus vai estar na sua vida. Irmãos, eu declaro o favor de Deus se manifestando na sua vida, na sua casa. Não sei se você já viu no Velho Testamento,
Estava lá Abraão, Isaac, Jacó, ele plantou, o que ele plantou multiplicou-se de uma forma bem maior do que os outros. Eu declaro que por causa da bênção de Deus, as coisas na sua vida vão florescer de uma forma mais abundante do que aqueles que não conhecem a Deus. Porque a bênção de Deus está na sua vida. Você pode declarar, diga assim, o favor e a bênção de Deus estão na minha vida. Ah, irmãos, a lei da fé, a palavra da fé. Mas olha agora como nós vamos conferir o terceiro texto, o espírito da fé. Fala comigo, o espírito da fé. 2 Coríntios, capítulo 3, nos diz assim. 2 Coríntios, capítulo 3, capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O verso 13, Paulo diz assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Diga comigo, temos o espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Então vamos pensar aqui, o espírito da fé, o pessoal vai colocar aí o terceiro slide, a lei da fé, o início da vida cristã, nossa posição em Cristo. A palavra da fé, vem o crescimento, vamos tendo as nossas experiências, vamos rompendo, vamos crescendo na revelação, no conhecimento de Deus, descobrindo um mundo que não é natural, mas o outro lado, onde Deus está, onde os anjos estão, onde o poder de Deus funciona, onde entendemos que há uma aliança que Deus sustenta e vela para cumprir, onde nós nos conectamos mesmo não vendo. Mas diga comigo, o meu alvo é a maturidade. Diga, é ter o espírito da fé. Irmãos, quando eu tenho o espírito da fé, é porque a palavra já está em mim. Vem uma adversidade, eu falo. Jesus estava no barco, veio a tempestade. Os outros discípulos ficaram em pânico. Jesus estava dormindo. E a Bíblia diz que ele repreendeu, corrigiu, porque eles não estavam em fé, eram para eles terem repreendido, e ele, Jesus, ter continuado a dormir. Mas quando ele se levantou, ele falou com o vento. Ele tinha já o espírito da fé. Por que precisamos ter contato com a palavra? Para que eu não fique apenas no raso. Eu tenho que ter a palavra tão forte dentro de mim, revelada no Espírito Santo, que quando vier as circunstâncias, eu tenho o espírito da fé, e como ele diz, mesmo que esteja pressões ao meu redor, eu vou reagir diferente. As pressões não vão ter poder sobre mim. Por quê? Porque a palavra está em mim, o espírito da fé está em mim. Sabe, irmãos,
tem um ditado que diz aí que tem pessoas que vão colocar o telhado na casa quando a chuva está caindo. Eu declaro que quando chegarem circunstâncias, você vai estar tão robusto na fé, que você só vai rebater com o escudo da fé e vai continuar sua caminhada firme. Eu declaro que esse ano vai ser um ano sobrenatural na sua vida, mas também vai ser um ano de comunhão com a palavra, vai ser um ano de comunhão, irmãos, com o Espírito Santo, vai ser um ano de comunhão com os irmãos, vai ser um ano de comunhão na igreja. F.F. Bosworth, um grande ministro de cura, no século passado, o irmão Reagan coloca no livreto de meditação diária, na abertura do livreto, ele diz assim: pessoas querem ser fortes comendo um lanche frio por semana, espiritualmente. Mas, irmãos, ele faz um paralelo. Se naturalmente a gente dá a esse corpo uma alimentação, café da manhã, almoço e jantar, deveríamos também dar ao homem interior, ao espírito do homem, para que a nossa fé fique forte, 3 vezes alimento por dia. Agora, às vezes a gente quer ser forte espiritualmente, mas comendo raquiticamente. Um fastio espiritual. Irmãos, eu declaro uma fome espiritual nesse ano na sua vida. Um desejo de ler a Bíblia. Eu estou me provocando. Sabe, eu gosto de fazer algumas coisas manuais. E eu me desafiei. Digo, não vou esperar o ano chegar. Já comecei a ouvir a Bíblia. E já ouvi 10% da Bíblia. Eu quero ver se daqui para fevereiro eu escuto todas, se der esse janeiro. Eu quero estar com a palavra fresca aqui ao meu redor. Eu não quero estar com a palavra na última gaveta. Onde é que está escrito aquilo? Não, irmãos. Eu quero qualquer circunstância, a palavra está aqui, porque quando a palavra está no nosso espírito, o espírito da fé, ele vai operar e vai se cumprir. Crie, por isso falei. Então, se eu falo, vão acontecer coisas, porque a palavra é criativa. Eu declaro que você vai ver a palavra criativa fluindo da sua boca e circunstâncias sendo mudadas, porque você está andando com Deus. Diga comigo, chegou o tempo de andar com Deus. Há um texto, em Salmos, Daniel 11, 31 e 32, diz: o povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proezas no seu nome. Eu declaro que se você nunca viveu proezas sobrenaturais, esse ano vai ser um ano que vai acontecer isso. Eu te desafio a você voltar para a palavra. Se voltar para a palavra implica voltar para fazer o rema, faz. Não tem nenhum demérito nisso, não. Você está dizendo, Senhor, eu quero conhecer mais ainda a Tua palavra, eu quero renovar minha mente, eu quero fazer brilhar algo que talvez perdeu o brilho, o valor da Tua palavra. Diga comigo, coisas vão acontecer na minha vida. Agora, irmãos, olha que interessante. Abre comigo no Salmo 19. Estamos caminhando aí já para os últimos minutos. Eu quero que o louvor já venha para cá, fique pertinho. Diga comigo, esse ano vai ser diferente. Diga, eu vou ler a Bíblia. Diga, eu vou ver a lei da fé, a palavra da fé e o Espírito da fé operando em mim. Esse é um salmo que Davi fez. Ele reconhece a grandeza de Deus da criação. Depois ele diz algo bem interessante. O verso 9, 10 diz assim: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todo igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, muito mais do que o ouro depurado. E são mais doces do que o mel
e o destilar dos favos. Lá no livro de Jó, no capítulo 22, diz assim: se eu deitar o ouro dessa terra e fizer o Senhor meu bem mais precioso, se eu me converter de todo o meu coração, Deus vai ouvir minhas orações e Ele vai fazer com que a luz brilhe nos meus caminhos. Está lá no livro de Jó. E Davi entendia isso. Os juízos, a palavra de Deus, o mandamento de Deus, mais doce do que o mel e mais precioso do que o ouro depurado. Irmão, dinheiro é bom, mas fé e a palavra de Deus é melhor. Porque tem coisa que dinheiro faz, mas não faz todas as coisas. Mas tem coisas que só a fé faz. Você precisa cuidar da sua fé. E olha o verso 14 do Salmo 19. Palavras de Davi. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, eu declaro que a palavra vai se tornar tão preciosa. E por causa disso, sua fé vai acontecer alguns níveis diferentes. Coloca aí a última figura onde tem Davi. Davi cuidava das ovelhas do seu pai, da sua família. E ele diz aqui que meditava na palavra de Deus. Vamos encontrar textos na Bíblia que Deus o achou de detrás das malhadas. Irmãos, Deus está observando quem está buscando Ele, honrando Ele, colocando a palavra em primeiro lugar. Ninguém conseguia enxergar em Davi algo grande, mas o que fez Davi ser grande era a consideração que ele tinha pela palavra. E aí ele é ungido. E chega um momento do gigante, de Golias. Estava todo Israel com medo. E aí Davi vai levar o lanche para os seus irmãos, uma comidinha. E quando chega lá, ele ouve que tinha um gigante desafiando Israel. Todo mundo com medo, os soldados com medo, mas aquele menino franzino, ainda jovem, inexperiente, mas que tinha a palavra e tinha experiências com Deus, cuidando das ovelhas do pastor, tinha já protegido, matando um leão, matando um urso. Ele tinha algo já trabalhado na vida dele. Ele tinha o espírito da fé. E ele falou diferente do que os outros estavam falando. Quem é esse incircunciso? Para afrontar o exército do Deus vivo. Irmãos, quando temos o espírito da fé, a intimidação não vai te parar. Quando temos o espírito da fé, nós nos levantamos com o Deus da aliança e confiamos nele. E ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor. Irmãos, eu declaro que esse ano você não vai ser vencido, mas você vai ser vencedor. Afinal, quem está em Cristo Jesus, a Bíblia diz que devemos experimentar a condição de sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Noutra escritura, Paulo diz que a unção nos conduz em triunfo. Eu declaro que você vai sair de condições e vai entrar noutras novas condições. E você vai superar coisas, você vai saltar muralhas, você vai vencer coisas que te venceram. Sabe por que você está crescendo na sua fé? A palavra da fé vai funcionar na sua boca. Paulo, ensinando sobre casamento, família, diz que
A mulher espiritual crente, ela vai santificando o marido. Sabe que você vai viver uma vida de tamanha fé que vai começar a contagiar também quem estiver ao seu redor? Eu te dei a dica hoje. Hebreus 10 nós lemos. Eu não entrei em Hebreus 11, eu queria. Porque você vai ver lá pela fé. Pela fé. Pela fé. O escritor de Hebreus estava trazendo à memória as histórias de fé, para que aquelas pessoas não retrocedessem, mas continuassem firmes. Sabe, nós estamos nesse tempo aprendendo sobre o espírito da fé, porque Deus está dizendo: você não está vendo que eu estou estendendo minha mão? Como é que Deus estende a sua mão? Com sua palavra, com inspiração, com uma visão, com uma clareza. Ah, mas eu já estou em Cristo Jesus. Então eu declaro um ano de tanta palavra da fé chegando aqui, mas ela também vai sair da sua boca. Isso vai ficar tão impregnado no nível tão alto, que pessoas vão dizer: eu não sei o que é que fulano tem, mas quando eu chego perto dele, dela, não é que me inspira a ter fé em Deus também, a crer no poder de Deus? Irmãos, eu declaro que você vai ser um contagiador da palavra da fé. Eu declaro que você vai inspirar outras pessoas a buscarem a Deus, a invocarem o nome do Senhor. De onde foi que Paulo tirou? Criei, por isso falei. No Salmo 116. Vamos ver lá. Davi foi um homem que passou aflições. Mas diz assim a Escritura, o Salmo 116: invoquei o Senhor. Buscar a Deus, invocar a Deus, mesmo no meio de pressões. No livro de Isaías diz: clama a mim, e eu vou dizer: eis-me aqui. Eu declaro tempos de manifestação, porque Deus diz: achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Eu sei que há 1001 pressões, um mundo. Irmãos, há 30 anos a gente tinha 5 canais de TV. Hoje a gente tem 150, 200, 300, 400, fora os zaps, os telegrams, concorrendo, para que a gente não tenha tempos com Deus. Mas eu declaro que você vai saber colocar as primeiras coisas no primeiro lugar. Porque Deus está te chamando: vem, filho, eu te quero com uma fé robusta. Eu te quero mais consciente das coisas do céu do que das coisas da terra. Eu quero que você ande no meu poder. Eu quero que você experimente a minha graça. Eu quero que você experimente a proteção dos meus anjos. Ah, irmãos, quando eu leio Daniel capítulo 9, ele ora como intercessor de Israel. E quando ele ora, o anjo diz: por causa das tuas palavras é que eu vim. Por causa da sua fé e das suas palavras chegando lá no trono, Deus enviou anjos. Irmãos, que fé aquele homem tinha. Mas ele desenvolveu, ele buscou, ele se apegou à palavra. Ele buscava Deus em oração. Diga comigo: eu vou fazer 2025 bem diferente. Você pode levantar suas mãos, quero chamar o grupo de louvor. Aleluia. Levanta as tuas mãos e começa a dar graças. Olha para alguém perto de você e diga assim: vamos fazer esse ano diferente. Diga: não viva no natural. Diga: coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. Diga: vamos viver uma vida de fé. Aleluia. Diga: eu não vou retroceder. Aleluia. Bate no peito, irmãos, diga: eu sou da fé.
Diga, eu estou em Cristo Jesus. Diga, eu vou ver milagres acontecer. Diga, eu não vivo pelo que eu vejo. Diga, Deus é a minha ajuda em todo o tempo. Glória a Deus. Diga, não vou desmaiar na minha alma. Oh, aleluia. Eu quero que você cante essa música com firmeza. Eu quero que vocês cantem mais alto do que o louvor. Aleluia! Minha confiança está em Deus, porque eu sei que Ele é fiel. Acalma a tempestade, promessas Ele fez. Sua palavra tem poder. Uau! E o seu reino buscarei. Diante do que vejo, me leva muito além. Se eu passar pelo vale, não serei derrotado. Atravessando o rio, não me afogarei. Deus abre o caminho, eu nada temerei. Cada promessa cumprirá. Nenhuma delas falhará. Não vou me preocupar, levando minhas mãos. Começo logo a cantar. Minha vida é para te adorar. Declaro a vitória e tudo feito está. Se eu passar pelo vale, não serei derrotado. Atravessando o rio, não me afogarei. Deus abre o caminho, eu nada temerei. Se eu estiver no fogo, não me queimarei. Diante do gigante, vitória cantarei. Deus abre o caminho, eu nada temerei. Adiante, em volta, sempre ao meu lado. Nem sombra, nem vales me afastam de ti. Eu nada temerei. Adiante, em volta, sempre ao meu lado. Nem sombras, nem vales me afastam de ti. Eu nada temerei. Nada temerei. Se eu passar pelo vale, não serei derrotado. Atravessando o rio, não me afogarei. Deus abre o caminho, eu nada temerei. Se eu estiver no fogo, não me queimarei. Diante do gigante, vitória cantarei. Deus abre o caminho, eu nada temerei. Haha. Sabe, irmãos, a Bíblia conta a história da serva de Sara. Ela foi desprezada, foi para o deserto. E ela chorava com um filho. E Deus se manifestou para ela dizendo: eu sou aquele que vê. Sabe, tem uma pessoa aqui que você veio hoje de noite, mas Deus não me vê. Deus está dizendo: eu estou te vendo sim. E
porque você está me buscando, mesmo com coisas atormentando sua vida. E você está me clamando, eu me manifestarei a você. E Ele está dizendo, se achegue mais a mim, a minha palavra, me busca. Eu vou colocar pessoas para te aconselharem, e meu Espírito trará orientação na sua vida. E você vai saber, e vai experimentar, coisas sendo mudadas ao seu redor. Ele está dizendo, eu vou desembaraçar o seu caminho. Irmãos, quando a gente dá um passo para Deus, quando a gente busca Deus, Ele vem com socorro. Vou dizer de novo, quando a gente busca Deus, Ele vem com socorro. Eu sei que eu estava falando com uma pessoa específica aqui, mas sabe, eu vejo o socorro divino vindo para você esse ano. Só levanta as duas mãos, começa a declarar coisas que vão acontecer na sua vida. Começa a dizer que Ele é teu auxílio, tua força, que Ele te sustenta. Porque Ele está dizendo, eu sou aquele que vê. Anjos já estão a trabalhar ao teu favor, porque você é herdeiro da salvação. Intervenções divinas, milagres, finanças, provisão, portas de emprego, soluções divinas. Tudo dizia não tem jeito, mas Ele está dizendo, tem jeito. Eu crio um caminho no deserto. Pode voltar para a canção. Adiante, em volta, sempre ao meu lado. Canta isso. Nem sombras, nem vales, diga. Adiante, em volta, sempre ao meu lado, nem sombras, nem vales. Te exaltamos, Senhor. Afastam de ti, eu nada temerei, nada temerei. Se tem alguém no nosso meio que quer receber Jesus nessa noite, saia do seu lugar agora e venha aqui na frente. A lei da fé vai funcionar na sua vida, a palavra da fé vai funcionar na sua vida, o Espírito da fé estará na sua vida e as coisas mudarão. Crie, por isso falo. Se você é essa pessoa que quer entregar a vida a Cristo nessa noite, eu estava desviado e quer voltar para os caminhos do Senhor, dá um passo nessa noite. Todo mundo pode sentar. Quem é a primeira pessoa que quer entrar e viver nessa vida de fé em Cristo Jesus? É uma decisão sua. Deus não obriga, mas Ele oferece, Ele convida. Onde você está? A primeira pessoa. Fé é individual. Papai tem fé, mamãe tem fé. Eu quero te dizer que Deus não tem neto, Ele tem filhos. Você precisa se achegar a Ele. Onde você está? Pode ser que seja uma única pessoa, mas hoje vai ser o dia da sua salvação. Você vai passar a estar em Cristo Jesus e a viver uma vida de fé. E como diz Hebreus 11, Deus é galardoador dos que o buscam. Começa hoje. Há alguém que quer entregar a vida a Cristo? Levante sua mão agora. Não deixa para outro dia. Faz isso hoje. Última vez, quero fazer esse apelo. Cadê você? Alguém? Uma pessoa? Cadê a segunda pessoa? Aonde está a segunda pessoa? Vem.
Segue os passos dele. Seja bem-vindo. Onde está a segunda pessoa? Aonde está a terceira pessoa? Vem. Deus quer revelar a si mesmo para você. Aleluia. Cadê a terceira pessoa? Não roube de você uma vida sobrenatural, uma vida abençoada, uma vida em comunhão com Deus. Cadê a quarta pessoa? Cadê a quinta pessoa? Sai do teu lugar e vem. Cadê a quinta pessoa? Vem. Lá vem ela. Cadê a sexta pessoa? Mas eu posso viver uma vida de fé? Pode e vai. Cadê a sexta? A quinta já está vindo. Olha lá. Cadê a sétima pessoa? Cadê a sétima pessoa? Vem, garoto. Você vai ser um Davi. Cadê a oitava pessoa? Sai do teu lugar. Lá vem. Cadê a nona pessoa? Cadê a nona pessoa? Vem. Vem. Deus está te chamando. Você vai ser um homem de fé, uma mulher de fé. Vem. Vem, levanta. Sua história vai mudar. Houve um dia na minha vida, Fábio Brasileiro, na minha antiga igreja. Ele disse: Maneco, Deus me mostrou uma visão. Pode falar. Ele disse: eu vi com uma prancheta de um arquiteto, 30 anos atrás, né, gente? Que rascunhava, que escrevia. Ele disse: eu vi numa prancheta planos e projetos que o diabo tinha para a sua vida. Mas Deus rasgou. E outros projetos que eram da parte de Deus estavam se manifestando. Quando eu cheguei ali naquela fileira, eu ouvi o Senhor dizendo: eu estou rasgando projetos do diabo para a vida de pessoas aqui. E os meus vão ser estabelecidos. Eu quero que os intercessores orem agora. Porque o espírito de convicção está caindo sobre nós. Da vontade de Deus, do plano de Deus. Sai do teu lugar e vem. Vem. Deus te ama. Eu declaro os planos do diabo sobre sua vida rasgados. Cadê a próxima? Vem. Sai do teu lugar e vem. Ele não tem o poder de te segurar nessa cadeira. Use sua vontade e venha. Está vindo ali. Olha lá. Se eu fosse você, eu me levantava, dava uma dançada. Vem. Tem mais alguém? Pergunta aí a alguém perto de você. Diga assim: se você morrer hoje, você sabe para onde vai? Mais alguém? Se tem mais alguém, vem. Mais alguém? Mais alguma pessoa? Vem, vem. Última vez, mais alguém? Vem. Estende as mãos para eles aqui. Pai, nós declaramos o poder da nova vida em Cristo sobre eles. Que quando eles confessarem, junto com a condução daqueles irmãos, o milagre do novo nascimento, a lei da fé, a palavra da fé
e o espírito da fé operando neles. E eles vão crescer espiritualmente. E eles vão viver tudo que o Senhor tem para a vida deles. Eu declaro rasgados os planos do diabo. Eles vão experimentar os teus planos para a vida deles. No nome de Jesus, quem pode dizer amém? Vamos dizer para eles: sejam bem-vindos à família de Deus. Dá uma salva de palmas. Vocês vão acompanhar eles. Acompanha ele aqui. Pode acompanhá-los. Alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo, com evidência bíblica de falar em outras línguas. Vem, você vai ser cheio do Espírito Santo. Vai ser cheio. Mais alguém para ser cheio do Espírito Santo? Aleluia. Oh, aleluia. Mais alguém para ser cheio do Espírito Santo nessa noite? É o plano de Deus para você. Uau. Rogério. Aleluia. Você vai ser cheio hoje. Irmãos, ele é da igreja Verbo da Vida, Leiria, Portugal. Está visitando hoje aqui. Uau! Mais alguém? Cadê a terceira pessoa? Eles vão ser cheios do Espírito Santo. Oh, aleluia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que quando imposição de mãos vier sobre eles, eles vão falar em outras línguas. E vão entrar na esfera do teu poder, do poder do Espírito Santo. E nunca mais sairão disso em nome de Jesus. Acompanhe aquele casal ali, eles vão te conduzir. Alguém com alguma doença, enfermidade, dor, algum sintoma no seu corpo. Se tem alguém doente, fica de pé onde você está agora. Vamos orar coletivamente. Tem mais alguém fora essa senhora? Doença, enfermidade, outra pessoa lá atrás, outro irmão ali. Então, você que está aí perto e é cheio de fé, pode vir. Eu vou orar por ela aqui na frente, mas os irmãos que estão aí, perto dessas pessoas, pode orar por eles, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, nós nos levantamos com autoridade sobre doenças e enfermidades. Declaramos esses homens, essas mulheres livres de todo o mal. Nós confiamos na obra de Cristo, que Ele levou sobre si doenças e enfermidades. Isso não é lenda. Isso é a palavra que se cumpriu. Ele levou e sentenciou doenças e enfermidades a serem julgadas, e elas não têm mais poder sobre as nossas vidas.